Boa noite, queridos. Com muita alegria, eu quero dar abertura ao mês da família na Igreja Batista de Itauá. Boa noite, queridos irmãos. Da mesma maneira, eu quero dar abertura ao mês da família na primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu sei que você já recebeu, desde o dia 1º, as informações a respeito da campanha que nós estamos fazendo, e nós queremos incentivar você a continuar orando e participando desta campanha pela família. Pastor Anderson, nessa noite eu queria ter uma conversa com você aqui, fazer esse bate-papo para abrir o nosso culto e abrir o mês da família. Queria perguntar a você quais são os valores que você acha importante nesse tempo de pandemia em que nós poderíamos, você poderia compartilhar conosco a fim de nos ajudar a fazer com que a nossa casa seja também uma extensão do céu. Eu tenho falado e eu insisto que nesse tempo em que nós estamos isolados junto com a nossa família, que nós devemos investir no relacionamento com Deus, nós devemos investir no tempo devocional com Deus. Eu quero então sugerir algo para você que é pai, mãe, que você tivesse um tempo de oração por seu filho, você sozinho, orando por seu filho. Depois você o ajudasse a orar com você, junto com ele você falasse sobre oração, sobre o que é oração, sobre como conversar com Deus, como falar com Deus, e você também orasse por ele na presença dele, que você no final do dia fosse até a cama dele, e a última palavra que você vai dar ao seu filho é uma palavra de oração. Quero desafiar a você então durante esse mês, a interceder com o seu filho e por seu filho. Eu acho que esse tempo devocional seu pessoal vai gerar um movimento de intercessão na sua casa e também aproximar cada membro da família do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem alguma pergunta para mim, pastor Anderson? Tenho uma pergunta para você, pastor Maurício. Eu falei sobre a questão devocional, mas eu queria que o pastor também falasse um valor importante para as famílias, principalmente nesse tempo, nesses 30 dias do mês de maio, onde nós vamos focar na família. Eu acho importante esse valor da comunicação. Por que eu estou querendo dizer isso? Nós estamos tendo, infelizmente, o aumento do número de violência doméstica. Muitas mulheres têm aumentado a sua denúncia. A violência doméstica contra a mulher é uma aberração. Um crente, um homem de Deus, não pode agredir uma mulher. Assim como uma mulher também não pode agredir o seu esposo. Mas às vezes a violência, pastor Anderson, ela fica só na questão física. O que eu acho que a gente precisava pensar um pouquinho, que é um grande desafio para as nossas famílias, inclusive as famílias pastorais, é diminuirmos e zerarmos ao máximo a violência na comunicação. Porque às vezes a gente não agride fisicamente, mas a gente é violento no falar com o filho no falar com os pais, a violência da esposa, a violência do marido na fala, não gerando sequelas físicas, mas sequelas às vezes emocionais. Então a gente precisava melhorar a maneira de nós falarmos um com o outro, a comunicação, evitando ao máximo qualquer tipo de violência na fala. Isso é muito difícil, porque a tensão às vezes do dia a dia, estamos ali em casa e às vezes a gente usa de violência verbal sem perceber que estamos agredindo o outro e deixando sequelas também. Essa é a minha resposta para você, pastor Anderson, nesse bate-papo aqui inicial sobre família, pastor. Eu quero aproveitar essa palavra do pastor Maurício e sugerir a você o seguinte: vire aí para sua esposa, vire para o seu marido aí. Eu sei que a gente eu não costumo fazer isso na igreja, mas eu quero sugerir a você: peça perdão, diga assim, se por acaso eu te ofendi, se por acaso eu falei o que não deveria ter falado, que você possa me perdoar. Eu vou ter mais cuidado com as minhas palavras. Nós queremos agora também lembrar você que o nosso culto deve ser compartilhado. Passe o link do culto para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que eles possam junto conosco adorar a Deus. Você está preparado para esse momento? Eu quero orar com você e eu quero junto com você começar o culto nessa direção de gratidão
e de louvor a Deus, e em seguida nós estaremos juntos adorando a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome nesta hora. Nós reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós reconhecemos que Tu és o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos Tua igreja. Nós estamos aqui para Te adorar. Nós queremos usar canções que nós não compomos, Senhor, mas nós nos apropriamos dessas palavras para exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome. Tu és exaltado nesse tempo. Nós não vamos Te louvar no futuro. Nós queremos agora, Senhor, exaltar o Teu nome, falar bem de Ti. Nós queremos proclamar o Teu nome, Senhor, para todos que estão nos ouvindo. Nós queremos agradar o Teu coração, Senhor. Nós queremos Te agradecer por Tua salvação, por Tua proteção, por Tua provisão na nossa casa, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor, Te louvar, porque o Senhor tem sido o nosso bem maior, e o Senhor é tudo que temos. Tua palavra diz que o Senhor é tudo que nós temos, e nós, nesta noite, queremos Te exaltar a beleza da Tua santidade. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, que tudo que vamos fazer hoje, que vamos falar hoje, seja para a Tua honra e Tua glória. Nós suplicamos assim, declaramos assim, Te louvamos dessa maneira, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus. Boa noite, igreja. Nós queremos convidar vocês para louvar com a gente nesse momento. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos, a Te celebramos com ações de graças, danças e alegria. Nos convém louvar-Te, ó Senhor. Nos convém louvar-Te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos, já Te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-Te, ó Senhor. Pois convém louvar-Te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra Tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por Teu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós Te adoramos, já Te celebramos com ações de graça, danças e alegria. Pois convém louvar-Te, ó Senhor. Pois convém louvar-Te, ó Senhor. Pois convém louvar-Te, ó Senhor. Glória a Deus. Às vezes a gente, diante de uma situação em que precisamos parar, a gente reflete e Deus nos revela o que a gente precisa fazer, né? O que a gente precisa, coisas que a gente precisa mudar dentro da gente, né? E diante
dessas situações que Deus revela para nós, nesse momento que a gente para, a gente pensa, Deus, dependemos de Ti, único e exclusivamente. Não há outra forma. E essa música é uma oração que cabe muito para esse momento. Então, que seja o momento de a gente parar e clamar a Deus. Deus, diante da nossa rotina corrida, diante dos momentos em que a gente se afastou de Ti, diante dos momentos que a gente esteve distante, resgata a gente, nos traz de volta, nos renova e traz a alegria, Senhor, da salvação, traz a alegria do primeiro amor, nos ajuda. E que essa seja uma oração nos nossos corações e nas nossas mentes nesse momento. Amém. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. É quase impossível não interceder nesse momento. Enquanto os instrumentos continuam adorando ao Senhor com essa canção, eu quero chamar você esse momento de fé. Quero que no mês das famílias, aqui na nossa igreja, nós sempre vamos ter de maneira muito especial um clamor pelas famílias. Stephanie, a Mariana, o Bruno estavam aqui cantando com o Luiz e com o Paulo tocando que o novo de Deus chegou. É uma expectativa, é um sonho mesmo. Mas talvez o novo de Deus que chegou para você não foi algo que você esperava. O
Quando a Stephanie aqui ministrou sobre essas realidades que às vezes nos fazem realmente refletir, às vezes o novo de Deus não é o que você sonhou e você está com a dificuldade. Mas essa música, ela traz a nossa reflexão também nos convidando a sonhar. Eu creio que como cristão nós precisamos realmente cuidar muito da nossa saúde, porque do pão da mesa não vai faltar. Amém? Não vai faltar. Porque Deus que sustenta lírios nos campos e alimenta as aves dos céus, você acha que Ele vai deixar faltar para a gente? Então eu quero que você realmente se preocupe com a sua saúde física, emocional e espiritual. Sabe por quê? Porque Ele sustenta você. É por isso que eu quero insistir no mês da família, que as famílias continuem contribuindo. Eu quero insistir com você nesta noite de abertura do mês da família, primeiro domingo de maio. Precisamos de um reforço na Operação José. O mês de abril foi difícil, mas o mês de maio pode ser mais difícil, porque as sequelas econômicas podem se agravar. Então nós não podemos esmorecer em compartilhar. Nós não estamos distribuindo cesta básica. Eu quero solicitar até mesmo aos irmãos da nossa igreja que não encaminhem pessoas para cá. Se você não puder suprir a necessidade que chegou até você, antes de encaminhar essa pessoa, diga assim: eu vou ver o que eu posso fazer. Você vai fazer um contato com a administração da igreja para saber se temos condições de ajudar essa pessoa, porque nós estamos preocupados com os domésticos da fé. Eu gostaria de resolver o problema da fome no mundo. Eu gostaria de poder ajudar todas as famílias do Rio de Janeiro, mas o meu receio também é não poder cuidar daqueles que nós temos objetivo na Operação José. Mas eu quero que você descanse seu coração. Sabe por que não vai faltar? Porque Deus age através da igreja. Deus age através da igreja. Nós temos um número de pedintes se multiplicando na ilha do governador. Quem precisa sair de casa tem percebido isso. O número de moradores de rua, o número de pessoas nos sinais. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Se eu me colocar de joelhos aqui, eu vou sumir aqui da cena. Mas talvez se eu vier aqui um pouquinho para trás aqui com a Stephanie e com a Mariana, nós podemos ficar um pouquinho mais longe, mas nós podemos nos ajoelhar. Nós vamos aqui ajoelhar. Nós vamos orar pela sua família, para a glória de Deus. Se você puder, aí na sua casa, eu gostaria que você também se ajoelhasse aos pés do Senhor. Pai querido, acabamos de cantar uma música que nos inspira a fé, nos inspira a crer, nos inspira a celebrar a provisão do Senhor, nos inspira a sonhar, mesmo no tempo dramático que vivemos, com dias melhores. Nos inspira, Senhor, a crer que o novo e a novidade do Senhor vai chegar. Eu oro pelas famílias da tua igreja. Eu oro pelas famílias de Nova Jerusalém. Eu oro pelas famílias de Itauá, pelas famílias do Brasil. Aqueles que já estão desempregados, aqueles que já estão acumulando contas a pagar, aqueles, Senhor, que estão já quase achando que a beira do abismo está cada vez mais próxima. Eu quero te pedir que esta noite seja uma noite de renovação de fé. Assim como cantamos, ó Deus, traga nossos filhos de volta, os filhos que estão perdidos no quarto, os filhos que estão se perdendo, valores que estão se perdendo dentro de casa. Ó Deus, traz de volta a oportunidade de vivermos como família
uma extensão do céu. Vamos aprender daqui a pouco com o pastor Gesiel como fazer isso. Ó Deus, traga a casais a possibilidade de perdoar, de restaurar, de caminhar mais. Senhor, supra a necessidade do seu povo, aqueles que estão internados. Ó Deus, aqueles que ainda estão internados na UTI, eu te peço, Deus, que esta noite da abertura do mês da família, no primeiro domingo de maio de 2020, seja uma noite de milagres nos hospitais do Rio de Janeiro, nas UTIs desta cidade, que os médicos, Senhor, se assustem com o número de pacientes que estavam aguardando um tempo de retorno do coma, do retorno da sedação. Que isso seja uma noite de ressurreição, que seja uma noite de cura e milagres na família, naqueles que estão doentes e enfermos. Cremos, Senhor, que o novo de Deus chegou, mas também cremos que o novo de Deus vai chegar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter a oportunidade agora de clamar a Deus, de ofertar ao Senhor. As famílias precisam de suprimento, mas a obra de Deus também precisa de suprimento, para que a gente possa suprir as famílias. Então você vai vir aqui, eu não sei se aqui é minha direita, eu não sei se aqui é a esquerda, vai estar aparecendo o nosso QR Code, aqui está passando a nossa descrição das contas bancárias. Você que tem da conta bancária, é cliente Bradesco, você não deve utilizar o QR Code, nem o Atos 6, e nem usar a ferramenta do site da igreja. Quem é cliente Bradesco, por favor, utilize aqui a conta do Bradesco. Se você não é cliente Bradesco, você pode usar o QR Code, você pode entrar no site da igreja, tem um botão lá, contribuição online, rapidamente você é levado a um link do Atos 6 e você pode nos ajudar com a sua contribuição. Nós trouxemos uma palavra hoje pela manhã sobre a exposição da carta do apóstolo Pedro. A exposição continua no mês de maio, sempre pelas manhãs, exceto domingo que vem pela manhã, porque já é dia das mães, então teremos uma palavra especial voltada para esse assunto. Então nós vamos adorar o Senhor com essa equipe maravilhosa de louvor para a glória de Deus Pai. Eu quero também dar uma palavra a você que da nossa igreja, que estava respeitando a orientação do pastor, respeitou a orientação do pastor. Quero agradecer a você que entendeu que não era para vir aqui na sede da igreja. Eu queria agradecer a você. Queria agradecer a você que, sendo idoso, não conseguiu fazer a transferência online. Nós estamos neste momento, agora a partir de maio, dando a possibilidade, só agora, de você então fazer a sua contribuição aqui no templo. Por quê? Se estamos vindo aqui entregar a Operação José, o nosso entendimento foi que a gente pode também trazer o dízimo e oferta no envelope. Muitos irmãos da nossa igreja e irmãs gostam do envelope. Isso é muito ultrapassado. Não é não. Isso é muito bíblico. Mas é porque eles... Não, eu valorizo. Por isso que eu estou agradecendo a você que mesmo contrariado, você ouviu a orientação pastoral. Quem estava preocupado era com a tua saúde. A gente abriu uma exceção ou outra, mas a partir de agora, do primeiro domingo de maio, nós teremos aqui de 9 da manhã às 5 da tarde. A nossa portaria está funcionando, nossos funcionários em regime de escala. Quem tem a idade do grupo de risco de funcionários está trabalhando home work, não está vindo à igreja. Nós estamos trabalhando aqui muito reduzido, mas de 9 às 5 a portaria está sempre aberta. Eles deveriam funcionar de 10 da manhã a 10 da noite. Reduzimos o horário. Eles ficam praticamente isolados dentro da portaria com muita segurança. Então não tem contato com outras pessoas porque não tem movimentação na igreja. Então você pode vir gasofilácio lá na portaria com outro sistema, com muita segurança. Você pode preencher o seu envelope e trazer aqui. Não precisa ficar guardando. Estou dizendo isso porque tem gente tão fiel a Deus, que está guardando o dinheiro em casa e está triste. Tem gente que me relatou isso, porque não conseguiu entregar, mas guardou.
Olha que coisa bonita. Que coisa bonita. Que os nossos jovens, que os nossos adolescentes se despertem para essa fidelidade de uma geração que vai passar. Como será? Só Deus. Só Deus. Porque é uma geração aí ensinando a uma juventude que a gente não deve mais ofertar, sermos fiéis por um monte de conjuntura. Graças a Deus, aqui na nossa igreja, os nossos jovens, com o nosso ministério, são ensinados no caminho inverso dessa geração que quer perverter a mentalidade de tantas pessoas. Então você pode contribuir, eu queria te dar essa orientação e também agradecer aqueles irmãos que observaram a orientação pastoral. Nós vamos adorar o Senhor, enquanto cantamos, você adora ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço dos céus. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Quero louvar a Deus por esse tempo tão precioso de culto, de adoração ao Senhor Jesus. Eu quero então agradecer a Deus por dízimos e ofertas e quero também já orar apresentando o pregador desta noite, que é o pastor Gesiel Martins. Ele é ministro de juventude, pastor aqui na área de juventude e de família, está à frente do projeto de família da nossa igreja. Ele vai dar aqui a palavra inicial da abertura do mês da família. Ele vai também divulgar as programações que nós teremos. Se eu não me engano, vem coisa muito boa aí, como lives, como algumas
oportunidades incríveis, ele vai fazer essa divulgação também. E enquanto ele está chegando, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus dízimos e ofertas. Pai querido, nós queremos te agradecer, dízimos e ofertas, consagrar cada centavo que foi entregue ao Senhor, como oferta ao Senhor, como sacerdotes do Senhor, neste dia, durante a semana que passou, e também pela fé. Já queremos te agradecer pelas ofertas que vão entrar agora, durante a semana, a primeira semana do mês de maio. Nós te louvamos pela liberalidade e fidelidade do teu povo, que a alegria que temos na vida cristã, de podermos ser fiéis ao Senhor, no muito e no pouco. Abençoa o pastor Gesiel Martins, que tem a honra e o privilégio de poder nesta noite abrir o mês da família de 2020, no mês de maio. Uma programação tão tradicional na história dos 92 anos desta amada igreja. E que ele possa ser usado, como sempre foi, pelo Senhor neste lugar. Dê a ele criatividade, bênção a toda a equipe que trabalha com ele, para que nesse tempo onde não podemos estar presencialmente, eles consigam, Deus, servir a sua igreja como tem trabalhado até aqui, no mês da família da nossa igreja. Que realmente a nossa casa seja uma extensão do céu. Em nome de Jesus, amém. Com a palavra o pastor Gesiel Martins. Um momento, irmãos, a mensagem já vai começar. E como ministro de famílias da Igreja Batista de Itauá, eu queria desafiar você, membro da Igreja Batista de Itauá e membro da PIB Nova Jerusalém, a abraçar esse desafio semanal para a família. Pesquisas informam que famílias cristãs não têm um tempo de oração juntos significativo. As pessoas oram, intercedem pelas suas famílias na sua individualidade, mas dificilmente tem esse tempo, essa preocupação. E com o momento que nós estamos vivendo, nós temos que usar esse momento para fortalecer esses laços e, quem sabe, criar um hábito na nossa casa e na nossa família. Então, qual é o desafio? O primeiro desafio, você tem que, na sua individualidade, orar 7 dias da semana pela sua casa, pela sua família. Se você já o faz, glória a Deus, você apenas fortalece isso. Se você não tem esse hábito, eu queria te desafiar a começar a criar esse hábito de orar, interceder pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ah, pastor, eu ainda não tenho. Então, glória a Deus, interceda, porque ainda que ele não tenha nascido, que você entregue os seus sonhos, os seus filhos na mão do Senhor. O segundo momento é que você tenha, nesses 7 dias da semana, 5 dias em oração conjunta com a sua família. Você pode orar antes de dormir, você pode orar no decorrer do almoço, ou antes do almoço. Você pode escolher um momento mais propício para junto estar orando. Mas não é apenas orar. Compartilhe, sente com o seu filho, independente da idade que ele tem, e diga: filho, o que você quer orar diante de Deus? O que você hoje quer colocar diante de Deus? E ele vai compartilhar. Quem sabe seus filhos, sua família tem algo a compartilhar. Se ele não for cristão, melhor ainda. Vamos colocar diante de Deus em oração? Vamos. E qual o terceiro ponto desse desafio da semana? Que você ore ao menos 2 dias na semana com o seu esposo e com sua esposa. Isso. Às vezes nós oramos, como eu falei, na individualidade, individualmente, mas não com o outro. Então você com a sua esposa, sente com ela num determinado momento. As crianças dormiram, os filhos são mais velhos, se tranque no seu quarto, sente ali e diga: filha, vamos orar, amor, vamos orar. Do jeito que você, carinhoso, que você trata a sua esposa, diga: nós precisamos orar. O que você gostaria de colocar diante de Deus? Pergunte à sua esposa, pergunte ao seu marido e ore com ele. Se o seu marido não é crente, ore com ele e por ele. Temos certeza que será um tempo edificante. No momento de medo, a paz de Deus vai habitar na nossa casa, porque a minha casa é a extensão do céu. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. É um prazer estar novamente com a família de Deus. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder mais uma vez estar com os irmãos. Como foi dito pela manhã, o pastor assim também compreendeu, entendeu que vivíamos um momento delicado em relação à família. Minha esposa Juliana está grávida de 8 meses, já estamos prestes aí de ter Pedro em nossos braços. Eu peço a oração dos irmãos
para que Deus continue guardando a nossa casa, nossa família, principalmente o Pedro que está para chegar. E por conta disso ficamos um pouco afastados das atividades, mas em oração, acompanhando tudo e orando ao Senhor e agradecendo a Ele pela sua fidelidade. Queridos, eu quero nesse momento poder compartilhar com você dessa alegria de poder vivenciar esse tempo com o Ministério de Família, mesmo com todos os desafios que está se apresentando em relação à nossa locomoção. Nós sabemos do cuidado, você realmente que deve ficar, pode ficar, fique em casa. Não é simples, não é fácil, mas é mais seguro para a nossa vida, para a nossa saúde. Então eu queria que você pudesse, mas você vai poder compartilhar de alguns momentos do Ministério de Família. O Ministério de Família da Igreja Batista do Tauá, nós trabalhamos em diversas áreas, e aí a gente vai poder, querendo ou não, de uma maneira como nas lives, a gente vai poder compartilhar esse tempo. E nessa semana, na quinta-feira, eu quero te convidar a participar do Homens de Valor. Você, mulher que nunca viu, a gente vai estar junto, só os homens, debatendo, falando sobre esse momento, ou quem sabe o tema atual, quando já estamos no Ministério de Família, Minha Casa, uma extensão do céu. Nós teremos na primeira semana o encontro dos homens de valor. Na segunda semana as mulheres transformadas também estarão falando, debatendo. Vamos falar sobre família, irmãos. Você vai ouvir pelo menos numa perspectiva dos homens, masculina, depois você ouve numa perspectiva feminina, vai poder participar, vai poder mandar perguntas, e nós vamos poder viver esse tempo como Ministério de Famílias, como igreja, através das mídias sociais, principalmente do YouTube da igreja, que será transmitido. E nas outras semanas nós também teremos o Papo de Casal, o A2, os casais também vão participar, e na última semana do mês de maio, os filhos vão poder falar. Isso, eles também têm vez, eles também têm essa oportunidade, ou seja, nós vamos abordar todas as áreas da família, nós vamos poder compartilhar, falar muito sobre muito diversos assuntos. Eu queria convidar você a participar, a ficar atento no seu aplicativo ou no seu celular sobre tudo isso. E eu queria nesse momento compartilhar com você da palavra de Deus. O texto que quero ler essa noite é o texto de Mateus, capítulo de número 6, do verso de 9 ao verso 13. Mateus, capítulo 6, verso de 9 ao verso 13, que é a oração do Pai Nosso. Um texto a qual todos nós conhecemos, que você conhece. O texto começa dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que estão nos devendo, aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. No mês de dezembro, quando estávamos ainda planejando, esboçando o ano de 2020 para o Ministério de Família, eu propus ao pastor Maurício esse tema: Minha Casa, uma extensão do céu. Como Deus é atemporal e eu sou temporal, nós não sabíamos que estaríamos nesse momento de uma forma mais latente com a nossa casa, a nossa família. Com certeza é algo que nos chama a atenção, quem sabe esse tema, e eu tenho certeza que Deus já estava nos conduzindo para o momento que estamos vivendo agora. Minha casa, uma extensão do céu. Queridos, a nossa casa é uma grande escola e as lições são aplicadas pela família através das relações diárias. Nós vamos vivenciando, vamos aprendendo através da nossa relação como família. Se você perceber, há coisas que você faz ou que coisas que fazemos que nós aprendemos com a nossa família, sejam elas coisas boas ou quem sabe coisas ruins. É muito comum isso, a gente reproduzir
tudo aquilo que a gente aprendeu dentro da nossa casa, porque, como eu disse aqui, é uma escola, um processo de aprendizado. Você vai crescendo, vai caminhando e vai entendendo o que você vai querer para a sua vida. Há muitas coisas que nós temos na nossa família que não é positivo, e aí de repente você olha e diz: não, isso eu não quero reproduzir no meu casamento, na criação dos meus filhos, e aí você tenta fazer de uma maneira totalmente diferente. Porém, há situações que você aprende, como chamamos, por osmose. Você não estudou, você não se preparou, mas você absorveu, você aprendeu, e aí você começa a reproduzir, como sua mãe, como seu pai, como disse, coisas boas ou coisas ruins. E essas vivências, nós que absorvemos na infância, ela dá continuidade na vida adulta. E tudo que vivemos, então, nesse conceito de família, nós podemos dizer que nós construímos uma cultura familiar, com princípios, com valores e com normas de comportamento. Tudo aquilo que nós construímos nessa cultura, através da nossa família. Ou seja, independente do seu nível financeiro, independente da sua classe social, independente da família em que você está, a família tem as suas tradições. Toda família, independente de qual ela seja ela cristã ou não, ela tem suas tradições, ela tem a sua herança cultural que é transmitida de geração a geração. E aí você olha para a sua família e percebe que há algo específico. Por quê? Porque a escola, o ensino foi esse. E o que eu posso pensar sobre isso? Penso que uma casa só pode ter a extensão do céu quando prevalece nela algo chamado cultura do reino. Uma casa só pode ser a extensão do céu quando prevalece nela o reino de Deus. Como diz o Evangelho de Mateus, o reino dos céus. E aí eu aplico como cultura do céu. Uma família só pode dizer que é a extensão de Deus, só pode dizer que é uma extensão do céu, a partir do momento que ela vive a cultura do céu. E aí, escolhendo esse texto, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, um capítulo são muito importantes, porque o Evangelho de Mateus, Jesus nos apresenta o estilo de vida do reino. O capítulo de número 5, Jesus estabelece a base moral da vida do reino. E o capítulo de número 6 e capítulo de número 7, Jesus nos orienta sobre o estilo de vida do reino de Deus. Então, quando falamos de reino, quando falamos de cultura de reino, a melhor referência que temos é o que Jesus vai falar a partir do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Porém, essa noite eu queria compartilhar com os irmãos a oração de Jesus, a chamada oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. E o texto assim começa: quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que está nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Primeira coisa que eu queria pontuar com você é que a cultura do reino nos ensina sobre paternidade. A cultura do reino nos ensina sobre paternidade. Por quê? Porque a nossa maior referência de pai é Deus. A nossa maior referência, irmãos, quer pensar num pai perfeito? Deus é o pai perfeito. Deus é o pai perfeito. Deus é aquele que não erra. Até aquele momento, ninguém jamais tinha ousado chamar Deus de pai. Ninguém jamais tinha ousado chamar Deus de pai. Porque Deus, até aquele tempo, Deus era conhecido como o Deus Criador, o Deus Libertador, Ele era conhecido como Todo-Poderoso, Ele era conhecido como Salvador, mas chamar Deus de Pai seria muita ousadia. Mas chamar Deus de Pai não se trata de eliminar a majestade de Deus e a glória de Deus. Chamar Deus de Pai, Jesus faz com que os atributos de Deus, Ele se aproximasse ainda mais, por Ele ser tão poderoso, por Ele ser Salvador, por Ele ser Libertador. Jesus faz que os atributos de Deus não nos afastasse dEle, pelo contrário, nos aproximasse ao ponto de nos chamar Ele de Pai. Primeira coisa que eu gosto de aprender nesse texto aqui é que os seus atributos como homem e mulher de Deus não deveriam te afastar da sua família, pelo contrário, deveriam te aproximar dela. É triste quando pessoas que outrora
outrora viviam sem Deus, numa vida desregrada, baseado, como eu falei, na sua cultura de vida, da sua geração, da sua família. E aquela pessoa se encontra com Cristo, ela ouve a palavra, ela é tocada, e aí ela recebe a Cristo, começa a caminhada da fé, e ao invés dessa pessoa se aproximar da sua família, não, pelo contrário, ela se afasta da família, ela se isola da família, ela fica cada vez mais distante da sua família. Por quê? Porque agora ela se converteu, agora ela faz parte da igreja dos crentes, e aí ela se sente tão superior, que ela não consegue se relacionar. Pelo contrário, irmãos, os atributos de Deus nos aproximam mais dele. Quem sabe essa é uma noite que Deus te chama para se reaproximar da sua família, porque você se converteu, e isso, melhor ainda, agora você é um instrumento de Deus, e pode ser um instrumento de Deus dentro da sua família e dentro da sua casa. Aprender sobre paternidade com Jesus, baseando no Pai Nosso. Pai é alguém que se relaciona. Irmãos, Jesus introduziu esse nível de relação por conhecer o Pai de verdade. Jesus introduziu esse nível de relação porque conhecia o Pai na sua intimidade. Uma casa pode ter um homem de respeito, uma casa pode ter um homem de autoridade, uma casa pode ter até um homem que é aquele que supre as necessidades. Ela pode ter tudo isso, mas pode não ter um pai. Quando eu falo pai aqui, eu não quero me ater apenas aos homens, eu também digo para as mulheres. Uma casa pode ter uma mulher respeitosa, uma casa pode ter uma mulher que se dedica a tudo, mas ela é tudo isso menos uma mãe. Alguém de intimidade, alguém que se relaciona, alguém que cuida dos seus filhos, alguém a quem o filho conhece, e não conhece pelos títulos, conhece pela relação. Há uma história que gosto muito, que conta que certa vez o imperador voltava para a sua terra natal depois de muitos anos, ficou mais ou menos de 2 a 3 anos numa batalha, e eles ganharam, e ele está voltando para o seu país, para o seu império, e a cidade estava em polvorosa, em festa. A sua guarda principal ali, particular, pessoal, estava fazendo todo o controle e cuidado, para que ninguém ultrapassasse as barreiras. Mesmo em meio àquela festa, aquele homem estava lá, em pé, feliz e alegre, até que o seu filho pequeno consegue, entre as pernas dos guardas, atravessar e ir correndo, até que um deles interrompe e diz: você é louco, você quer morrer, você não sabe quem é esse homem? Esse homem é um imperador, esse homem é um grande guerreiro, esse homem merece respeito. Ele disse: você sabia disso? Ele disse: não sei, mas ele é meu pai. O problema, irmãos, é que às vezes nós somos pastores, é que às vezes nós somos artistas, é que às vezes nós somos grandes pessoas no meio da multidão, no meio das pessoas. Nós somos grandes lá fora, mas dentro de casa nós não somos o que deveríamos ser: pais, amigos, íntimos dos nossos filhos. E há algo que me salta aos olhos, ao coração, não tinha nem colocado na minha ilustração ou no meu sermão, mas eu penso quando Jesus olha e diz pai, e Jesus não fala pai meu ou meu pai, ele fala Pai Nosso. Mas por quê? Já que Jesus era o único por direito ser chamado Filho de Deus, porque Deus não tem filhos preferidos, todos são filhos. E por que Pai Nosso? Porque se você fosse escolher, imagina você, se você fosse escolher entre 2 melhores filhos que você tem, um é Jesus e o outro é você, quem você escolheria como filho? Mesmo Deus tendo Jesus, o Filho perfeito, Ele olhou para nós e disse Pai Nosso. Quem sabe você tem o hábito de fazer acepção de filhos. Uma casa que é a extensão do reino não faz acepção do filho, mesmo que o filho não esteja professando a mesma fé que você, mesmo que o filho não seja tão perfeito como você gostaria que ele fosse, mas você precisa abraçá-lo, porque a nossa maior referência de pai é o Senhor, e Ele disse Pai Nosso.
O texto continua dizendo, verso 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, a cultura do reino nos ensina sobre culto. A cultura do reino nos ensina sobre culto. Mas deixa eu pontuar uma coisa com você antes. Os hebreus tendiam a dizer a mesma coisa duas vezes. Eles diziam algo de uma maneira e logo depois repetiam de outra maneira, às vezes confirmando, às vezes interpretando, ou às vezes ampliando aquilo que eles estavam dizendo. É o que nós chamamos no português de paralelismo. E aí você encontra isso em Salmo 46, verso 1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eles repetiam isso, e aí a gente pode pegar o texto quando diz sobre, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vir o reino de Deus e ser feita a vontade de Deus é a mesma coisa. E se eu pudesse aqui trabalhar isso para a nossa realidade como família, é dizer, o reino de Deus é tão real em minha casa, que a vontade de Deus se faz de maneira tão perfeita como no céu. O reino de Deus é tão perfeito em minha casa. Quando você diz, venha o teu reino, essa noite, quem sabe, você vai ter o privilégio de orar e dizer nesse momento na sua casa, Senhor, venha o teu reino no meu lar. Senhor, que a cultura do reino possa habitar na minha casa. Por quê? Porque aí sim nós viveremos a vontade do Senhor no nosso lar e na nossa casa. Venha o teu reino, Senhor. Implemente, irmãos, a cultura do reino em sua casa. Implemente a cultura do reino de Deus em sua casa. E aí eu queria salientar algo com você. Cultura é o modo pelo qual um grupo qualquer se relaciona entre si em qualquer ambiente circundante. Cultura é algo que é construído, baseado nas relações e nas gerações, da maneira a qual você vai sendo construído e aprendendo. E aí o que me chama a atenção é que a raiz etimológica do termo cultura relaciona-se a duas palavras, culto e cultivo. Ou seja, o culto é um cultivo que tem por finalidade gerar uma cultura. O culto é um cultivo que tem por finalidade gerar uma cultura. O que seria isso? Culto, quando você pensa em culto, normalmente pensamos nas liturgias culticas. Isso não necessariamente é culto. Culto, na verdade, é uma vida em que vivemos para Deus. Culto é uma vida de obediência a Deus. Culto é o que diz em Mateus capítulo número 7, verso 24, quando o Senhor diz que é semelhante a um sábio, aquele que ouve a sua palavra e as pratica. Esse homem é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Isso é culto. Então, quando você vive dentro do seu lar, dentro da sua casa, uma vida de culto a Deus, ou melhor, não só dentro do seu lar, mas quando você vive uma vida de culto a Deus, você está cultivando dentro do seu filho, você está cultivando na sua esposa, você está cultivando na sua casa uma cultura do reino de Deus. Pastor, como é que eu faço para ter minha casa uma extensão do céu? Viva uma vida de culto. Cultive na sua família uma vida com Deus, para que você possa construir uma cultura do reino de Deus. E esse tempo, irmãos, é um tempo que a gente pode aprender muito. Eu vou ser muito sincero para os irmãos, acho que eu nunca orei tanto na vida. Eu sempre ensinei minhas filhas a orar e tenho ensinado, mas acho que as minhas filhas nunca oraram como estou orando no tempo atual. Eu quero construir na vida das minhas filhas desse tempo de pandemia. É um tempo onde minhas filhas possam entender que vale a pena confiar e depender de Deus. Que independente do que está acontecendo ao nosso redor, de tempo em tempo recebemos notícias de pessoas que estão sofrendo, que estão enlutadas, que estão chorando. E o que é que nós fazemos? Nós vamos orar. Nós vamos orar, nós vamos pedir. Eu peço a Deus que Deus me dê sabedoria para cultivar na vida das minhas filhas, do meu filho que está para nascer, uma cultura de oração, uma cultura onde nós dependemos de Deus, de uma relação com o Pai.
O verso de número 11 diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. A cultura do reino nos ensina sobre o cuidado de Deus. A cultura do reino nos ensina sobre o cuidado de Deus. O Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso, tem se preocupado, ou melhor, tem interesse em cuidar das nossas necessidades cotidianas. O Deus Criador dos céus e da terra tem interesse em se preocupar das nossas necessidades cotidianas. Querido, uma família que estabelece a cultura do reino é uma casa que experimenta o milagre do dia a dia. Uma família que estabelece uma cultura do reino é uma casa que sabe ser grata ao Senhor. É uma casa que não fica murmurando porque tem pouco. É uma casa que não reclama porque não gostou daquilo que tem. É uma casa que sabe ser grata. Deixa eu te fazer uma pergunta: a sua família é uma família grata? Você é uma pessoa grata? Será que você agradece a Deus? Quem sabe você está aí dentro da sua casa, enclausurado, sim, preocupado, mas você não foi acometido de uma enfermidade, você não está, como alguns, no leito esperando para serem internados. Você poderia ser grato ao Senhor. Quando eu falo de gratidão a Deus, é de uma casa que não é dominada pela ansiedade, porque o texto está dizendo do pão de cada dia. Irmãos, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós não deveríamos ser prudentes. Aquele que pode guardar, quem sabe está retirando de uma reserva, planejou, e aí o tempo difícil chegou e agora você está lá se preparando, cuidando, fazendo tudo como deve ser feito. Eu não estou te falando de gente prudente, eu estou falando de gente que está desesperada, gente que não consegue ver nada de bom, mesmo com o pão de cada dia. Quem sabe o seu pão de cada dia é o valor que você está pegando agora do governo. Mas ao invés de você dizer: Senhor, obrigado, é pouco, mas não nos deixes faltar o pão de cada dia. Quando eu falo sobre isso, eu pego o que o texto mesmo vai dizer do capítulo de número 6, verso 25: portanto vos afirmo, não andeis preocupado quanto à vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? É Jesus que está falando. Ei, não se preocupa com alimento, com vestimenta, o Senhor tem cuidado de vós. O Senhor continuará. Uma família que vive na cultura do reino não está desesperada, não, ela pode ser precavida, ela pode ser organizada, mas ela não está desesperada, porque quem tem cuidado de nós é o Senhor. Você acha mesmo, irmãos, que é o seu dinheiro que te guarda? Você acha mesmo que é o seu plano de saúde que te guarda? Quem te guarda é o Senhor. Quem nos guarda é o Senhor nesse tempo. Tem sido um tempo onde todos estão chorando, irmãos. Quem tem muito, quem tem pouco, quem mora em mansão e quem mora em casebre, quem mora na rua, estão chorando. Quem nos guarda é o Senhor. E desde o início é assim. Êxodo capítulo número 16, verso 4 diz: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. A orientação de Deus ao nosso coração é que possamos saber, vivenciar, experimentar o milagre de cada dia. O que você comeu hoje? É o milagre do dia. Agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Mas por que, pastor? Ei, irmãos, que a sua casa viva a cultura do reino. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Culto, cultivo e cultura. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que o texto diz vos serão acrescentadas. Verso de número 12, a oração de Jesus, ele diz: perdoa as nossas falhas,
ou perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A cultura do reino nos ensina sobre relacionamento saudável. A cultura do reino nos ensina sobre relacionamento saudável. Uma casa que é uma extensão do céu vive em um ambiente de perdão. Uma casa saudável, uma casa curada, é uma casa que sabe perdoar. Irmãos, esse texto não significa que temos que perdoar antes de receber perdão. Não é o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que temos que ter um coração perdoador. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós fazemos. Isso é natural. Isso é natural. Nós vivemos tanto essa experiência de perdão com o Senhor que nós pedimos, Senhor, perdoa as nossas dívidas. De gerar perdão. Eu fico imaginando se nós fôssemos orar ao contrário. E aí eu botei aqui: não me perdoe, Senhor, assim como eu não perdoo. A nossa maior realidade como família, e eu tenho cada vez mais convicção de que o melhor ambiente para sermos amadurecidos na fé é dentro da nossa casa. Porque é dentro da nossa casa que quem convive com a gente conhece as nossas falhas e defeitos. Irmãos, aqui no púlpito, na sua casa, na sua TV, o pastor Gesiel parece ser um homem perfeito. Parece ser o homem que não erra, que não falha, que cuida dos filhos de um jeito perfeito. É claro que não. Estamos aprendendo, estamos caminhando, aprendendo, sofrendo, chorando, mas buscando viver o que a palavra de Deus diz. O que eu quero dizer com você é que você pode criar na sua casa um ambiente de cura. Ei, perdoe mais, ame mais, cuide dos seus filhos, abrace nesse tempo, dentro da sua casa, na sua família que você convive, abrace seus filhos, beije seus filhos, ame seus filhos, ame a sua família, ame sua família. Quem sabe esse é um tempo onde você pode perdoar, refletir sobre perdão. Pastor Maurício, pastor Anderson, sem saber do que eu ia ministrar aqui essa noite, já compartilhou algumas verdades que eu estou aqui apenas repetindo para você. É um tempo, irmãos, que a gente pode rever a nossa maneira de ser família, rever a maneira que nós queremos. Verso de número 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cultura do reino nos ensina sobre santidade. Uma família que é uma extensão do céu, uma família que é uma extensão do céu, uma casa que é uma extensão do céu, é uma casa que busca viver na cultura do reino, que nos ensina sobre santidade. Como assim, pastor? O que é tentação? Vou responder o que diz Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado segundo as suas próprias concupiscências. Em outra versão vai dizer: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Que tentação é essa? Somos muitas vezes tentados a criar a nossa família, o nosso casamento, do nosso jeito, na relação da experiência. Mas o Senhor nos chama para vivermos a construção familiar baseado na cultura do reino. Quem sabe você está sendo tentado a fazer muita coisa. Irmãos, a gente consegue fugir de muita coisa, a gente consegue fugir dos outros, a gente consegue fugir de algumas coisas, mas há uma coisa que não dá para fugir: de si mesmo. Você não consegue fugir de quem você é. E só tem um jeito de viver uma transformação na sua casa, na sua família, a partir de você. É você se entregando a Jesus Cristo. É você dizendo: eu me rendo, eu não consigo mais. Estou tentando construir do meu jeito, estou construindo uma cultura na minha família, não sei como é a tua história de vida. Quem sabe na sua família, como já ouvi de muitos, pastor, todo mundo já traiu na minha família, com certeza vai trair. Por quê? Porque aquilo é uma construção cultural. Mas o Senhor te chama para uma novidade de vida. O Senhor te convida a construir algo novo para a sua família, um momento novo para a sua família. Senhor,
Senhor, não nos deixes cair na tentação de tentar construir a nossa família no que a gente acha, nas nossas experiências, mas que a construção da nossa família seja baseado na verdade do reino de Deus, que a construção da nossa família seja embasado na cultura do reino de Deus. Se você faz parte, irmãos, de um lar amável, saudável, você já sentiu o doce aroma do céu. Mas quem sabe você não faz parte de um lar como esse. Você faz parte de um lar problemático, dividido, doente. Você pode estar sentindo o cheiro do inferno. É triste, mas é real quando conversamos com pessoas e a pessoa diz: pastor, a minha família ou a minha casa, a minha vida é um inferno. Minha casa, uma extensão do céu. Irmãos, o lar é o contexto primário de nossa formação espiritual, para melhor ou para pior. O nosso lar, a nossa casa são os primeiros passos para a nossa construção espiritual. E aí a gente começa a pensar: como é que está a construção da minha família? Como é que está a construção da minha família, dos meus filhos? Muitos jovens estão abandonando a fé. E aí os pais, preocupados, estão perguntando: o que está acontecendo na igreja? Mas deveriam perguntar: o que está acontecendo dentro da minha casa, que meu filho não quer mais professar a mesma fé? Quem sabe a pergunta é: o que o pastor está falando no púlpito? E a minha pergunta é: o que será que o pai está dizendo e fazendo dentro de casa? O que a mãe está dizendo e fazendo dentro de casa? Essa noite eu te chamo a essa reflexão. Quem sabe você está me ouvindo, mas você não entregou a vida a Cristo. Você, da primeira vez, está pensando: o que é cultura do reino? O que seria isso? Você pode caminhar a partir de uma decisão, entregar sua vida a Jesus. Porque a primeira coisa é a implementação do reino de Deus na sua vida, através de Jesus Cristo. A primeira coisa é a implementação do reino de Deus na sua vida, através do poder da cruz de Jesus, que nos purifica de todo pecado e nos dá uma nova vida. Mas quem sabe não, irmãos, você, com a sua família, vivendo esse momento tão difícil, quem sabe você nesse momento está refletindo: há uma necessidade de repensar os seus valores como família. Ou quem sabe você comigo vai fazer essa oração pedindo a Deus: Senhor, que eu consiga construir uma cultura do reino dentro da minha casa, que eu consiga construir uma cultura do reino dentro da minha casa, onde possa haver paternidade, intimidade relacional com os filhos, com a esposa, com o marido, de maneira sincera, de maneira saudável. Quem sabe você vai viver a oportunidade de conseguir entender, trazer o reino de Deus para a sua casa, através da sua vida, cultivar na vida do seu filho. Quem sabe você vai poder experimentar o pão de cada dia, sendo uma família grata, sendo uma família que, mesmo tendo pouco, está podendo agradecer ao Senhor. Não está desesperado com o que vai acontecer, mas está grato ao Senhor por pão de cada dia. Ou quem sabe você é de uma família que está buscando uma relação saudável, uma família saudável, porque aí há perdão. Uma das coisas que eu sempre me preocupava antes de me casar era, e eu ouvi de um pastor que não lembro quem foi, mas ele disse, que você tenha na sua família, na sua casa, uma alegria de voltar para casa. Há pessoas que não têm alegria de voltar para casa. Elas estão em qualquer lugar, elas ficam buscando subterfúgios para não estar dentro de casa. Às vezes, e nesse momento ela não pode sair para qualquer lugar, ela se esconde dentro da internet, ela se esconde dentro do Netflix, ela se esconde dentro das mídias sociais, são chamados anestesia, acaba ficando anestesiado por conta da realidade. Sabe por quê? Porque não senta para tratar a causa, não senta para, vamos resolver, vamos sentar, precisamos repensar a nossa família, há alguma coisa errada.
Esse é um tempo onde o Senhor te chama a você não ser tentado a construir numa outra perspectiva a não ser a do reino de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Queria que você, na sua casa, nesse momento, se você estiver com a sua família, se você puder, dê a mão à sua esposa, ao seu filho, à sua filha. Eu queria que nós pudéssemos, de mão dadas nesse momento, pudéssemos orar ao Senhor. Se seu filho não está aqui, amém, Deus abençoe. Pastor, eu chamei, ele não quer. Irmãos, deixe o seu filho, ore por ele, não o obrigue, ore por ele. Vamos orar nesse momento pela sua casa, pela sua família. Seja um instrumento de Deus na vida da sua família. Mas se ele fizer, se agora ele estiver, então vamos juntos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos te agradecer porque precisamos muito aprender sobre paternidade com o Senhor, sobre maternidade com o Senhor. Precisamos muito compreender o que é cuidar dos filhos. Queremos, como pais, pedir perdão, Senhor, porque em algum momento eu posso ter falhado com meu filho, em algum momento eu posso ter respondido algo de cabeça quente, e às vezes de cabeça quente a gente fala o que não quer falar e o outro ouve aquilo que não falamos. Pai, no nome de Jesus nós queremos pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir perdão à minha esposa, ao meu filho, por qualquer coisa que eu tenha feito e tenha sido displicente. Nesse momento o Senhor, através dessa palavra, toca o meu coração a eu buscar uma nova realidade de vida, a construir uma cultura do reino dentro do meu lar, dentro da minha casa. Pai, no nome de Jesus, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado. Às vezes é até difícil para alguns agradecer, mas é tão pouco. Mas Senhor, obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar. Obrigado, ó Deus, porque a gente entende que poderia ser um valor maior, vindo como sustento, como força de proposta, mas Senhor, obrigado pelo pão de cada dia. Ó Senhor, se nós pudéssemos mudar o nosso coração para um coração grato, nós veríamos menos problemas. Se nós pudéssemos como família ter corações gratos, nós iríamos ver menos defeitos e veríamos mais qualidades. Deus, em nome de Jesus, cura o nosso coração. Quem sabe às vezes somos como o povo de Israel, reclamando de algo que não está sendo feito como queremos, mas o Senhor tem dado o maná de cada dia. Pai, no nome de Jesus, eu te peço por esta família, que nesse momento se coloca à disposição de te servir, à disposição, a Deus, de ser transformada pelo Senhor, a começar em mim, Senhor, a começar na minha casa, que haja a cultura do reino em nosso lar. Senhor, que a minha casa seja uma extensão do céu, que a minha casa seja um ambiente de cura, que a minha casa seja um ambiente, ó Deus, de salvação, que a minha casa, que a nossa casa, Senhor, seja um ambiente terapêutico. Deus, nós pedimos a Tua mão sobre o nosso lar, no nome de Jesus, amém, amém. Amém. Louvado seja Deus por essa noite. Pastor Gesiel, que palavra. Essa foi só a primeira, a abertura do mês da família, e eu tenho algumas coisas para tratar com você aqui, então nada de desligar, nada de sair do nosso YouTube aqui agora. Eu quero, em primeiro lugar, nesse momento, agradecer a Deus por esse momento extraordinário que vivemos. Em segundo lugar, eu quero dar uma palavra a você, trabalhador, dia 1º de maio, dia do trabalho. A Bíblia, ela é um texto que valoriza o trabalho. A Bíblia diz que o que dá dignidade ao homem é o trabalho. O trabalho dignifica o homem. A Bíblia diz que Jesus trabalhava porque o Pai dele trabalha. Jesus faz o que o Pai fazia,
trabalho. Deus, quando criou o homem, deu ao homem trabalho. Infelizmente, as pessoas acham que o trabalho é consequência do pecado. Não é, não. Antes do pecado, o homem já tinha trabalho e muito trabalho a fazer. Por isso que nós sofremos quando perdemos o nosso trabalho. Então eu quero dar assim o meu abraço, a minha alegria. Eu quero te dar assim um abraço virtual a você que está trabalhando, você que está produzindo, você empreendedor, você seletista, você professor, advogado, médico, fisioterapeuta, pastor, gari, enfermeiro, catador de latinha, vendedor de hambúrguer, empresário de sucesso, microempreendedor, motorista, seja o que for, louvado seja Deus, porque você é alguém que ama o trabalho. Quem não ama o trabalho, tem alguma coisa que está faltando de Deus na vida dele. Trabalhar é uma característica do cristão. Nós ainda precisamos, claro, nesse Brasil, valorizar mais os nossos trabalhadores, mas eu louvo a Deus também por aqueles que geram trabalhos. Eu quero também dar uma palavra a você, empresário, você mesmo empresário, que gera recursos, você que gera emprego, que arrisca o seu capital para abrir uma empresa, para sustentar a sua família, e a consequência disso é a geração de empregos. Eu louvo a Deus por você, um empresário cristão, um empresário que compartilha, que abençoa, que abençoa bastante a nossa vida. Se não fosse as empresas, nós estamos vendo a importância do tamanho das empresas. Eu tenho um coração sensibilizado para aqueles que arriscam. O empresário, antes de retirar o seu, ele retira o dos impostos. Antes de retirar o seu, ele retira dos impostos e depois ele retira dos funcionários. Antes de retirar o seu, ele retira os impostos dos funcionários e ainda para o administrativo, e ainda para as vendas, e ainda para o marketing, e ainda para a compra de materiais, e depois ele pensa no dele, ele tira o dele. Esses são os empresários certos, sérios, os cristãos. Eu quero louvar a Deus pela vida do trabalhador empresário, que não tem hora para entrar, hora para sair. Eu louvo a Deus por quem trabalha, seja na perspectiva do empregado, seja na perspectiva do voluntariado, do autônomo, ou seja também o trabalhador que é o empresário. Você que também é funcionário público, louvo a Deus pela sua vida, um trabalhador que passou num concurso, que se preparou, e eu quero louvar a Deus por quem trabalha, não importa onde, a sua carreira, a sua função também. Nós vamos terminar essa celebração com 1 minuto de silêncio, como fizemos pela manhã, em homenagem às vítimas do coronavírus no Brasil. Mas eu vou passar aqui para frente para dar uma deixa aqui para o nosso querido amigo e irmão. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Luiz Daniel, este jovem que no meio de muito trabalho, sua empresa não parou, ele está de home work, de home office, ele tem nos ajudado, meus irmãos, você não tem ideia, assim como uma gama de pessoas que eu já citei o nome. Mas o Luiz Daniel, depois que todo mundo vai para casa, ele ainda fica editando, ele ainda fica colocando letra, ele ainda fica colocando logo. Eu quero louvar a Deus, viu, Luiz Daniel, pela sua vida, meu irmão, pelo seu trabalho. Se não fosse você nesse tempo, seria muito difícil, porque o João, que nos ajuda demais e que lidera a comunicação, ele tem uma idade de risco, então ele não pode estar aqui, ele está fora da ausência de gravação. Então, eu queria deixar essa palavra. Então, eu quero deixar essa minha ida para aqui, é também uma deixa para ele, porque eu tenho um convite a fazer a você. Qual o convite que eu quero fazer? Eu quero me dirigir a pessoas agora que querem conhecer sobre Jesus, que querem pensar sobre batismo, que querem conhecer a Bíblia. Eu estou montando nesta terça-feira uma classe de escola bíblica terça-feiral. Tem a escola bíblica dominical, tem a escola bíblica quarta-feiral agora, que é a quarta-feira onde nossa escola bíblica não parou. Mas eu quero convidar você que quer conhecer sobre Jesus. Houve uma pesquisa agora e a igreja foi
é o primeiro lugar, né? Que as pessoas acham que igreja é um lugar, mas é o primeiro espaço que as pessoas querem ir quando o relaxamento do isolamento social chegar. Incrível isso. Por quê? Há uma sede de Deus nesta nação. Essa quarentena está gerando. Então, se você está com sede de Deus, se você quer entregar sua vida para Jesus, ou se nessa quarentena você entregou a vida para Jesus, ou você tem dúvidas sobre a sua religião e a Bíblia, eu quero falar com você toda terça-feira no canal do YouTube da Igreja Batista de Itauá, às 20 horas. Nós vamos entrar, talvez lá da minha casa, não vai ter essa estrutura toda, uma coisa mais simples, mas nós vamos estar ali, e eu quero você estudando a Bíblia comigo, fundamentos da fé cristã. Quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, por que que só Jesus salva, o que que é céu, o que que é inferno, por que que nós não cremos em reencarnação, nós não cremos na morte depois de todas as coisas, quando há o aniquilamento da alma, por que que nós não cremos talvez no purgatório. Eu quero que você conheça as doutrinas da salvação em Jesus Cristo. Está interessado, quer conhecer Deus, quer conhecer Jesus pela sua palavra, vem estudar a Bíblia conosco, toda terça-feira no canal do YouTube, começando agora a primeira terça-feira de maio. Vamos então terminar esta celebração. Dei as costas aqui para você, algo que não se deve fazer, vou ser repreendido aqui pelos meus cameramans, mas eu quero nesta hora, nesta noite, terminar o nosso culto com o nosso minuto de silêncio em homenagem às vítimas do coronavírus, às vítimas das famílias. Como disse pela manhã, se você não participou, preciso repetir isso daqui. Eu gosto muito de futebol, fui atleta durante alguns anos e durante algumas vezes partidas de futebol, assim como muitos aqui na nossa igreja, e você que talvez está nos assistindo, participou do minuto de silêncio em campo ou numa quadra, se você jogava vôlei, tênis, basquete. E nós homenageamos pessoas que não conhecemos. Quando morre um só, conselheiro importante de um grande clube, às vezes milhares de torcedores na arquibancada se calam. Para quê? Para honrar e homenagear a pessoa que morreu? Não, mas as famílias. A família dessa pessoa. E no Brasil, mais de 5.000 pessoas já morreram. Esse é o país na América Latina com o maior número de mortes. E de quem é o culpado? Do coronavírus. O nosso inimigo é o coronavírus. Não fica caindo nesse joguinho de direita e esquerda, não. O nosso inimigo é o coronavírus. Não fala esse nome, pastor, porque é complicado no YouTube, me perdoe, mas eu quero que você lembre que o nosso inimigo é esse vírus que causou toda esta pandemia. O que nós vamos fazer agora? Vamos ser sensíveis às famílias. Nós vamos terminar assim mesmo. Eu vou dar o meu cronômetro aqui, 1 minuto, e vou sair, e vai ficar aqui só a tela. 1 minuto de silêncio, homenagem da Igreja Batista de Itauá e da Primeira Igreja de Nova Jerusalém às vítimas da pandemia. Nós vamos fazer silêncio. Se você puder e achar necessário, fique de pé na sua casa nesse momento. Os judeus se lembram das vítimas do Holocausto. No Japão eles fazem isso por causa de algumas tragédias. Para tudo. E nós queremos fazer isso nesse momento. E o nosso pós-lúdio vai ser uma homenagem às famílias das vítimas desta pandemia. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Acompanhe conosco 1 minuto de silêncio.